Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler hoje com você Filipenses 4, do 10 ao 13, nós vamos encerrar no versículo 13, que é um versículo muito legal. Eu não sei se você percebeu, eu só queria pedir para agora você prestar atenção aqui nesses 35 minutos que a gente vai ter de palavra. Eu não sei se você percebeu, mas desde a primeira mensagem até aqui, nós fomos todos os versículos. Então a gente está fazendo assim, foi do primeiro versículo até o 13, a gente falou sobre isso. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essas 4 semanas refletindo sobre algo pelo qual nós lutamos constantemente, Pai. Eu oro para que essas reflexões, elas não se percam ao vento, mas que elas realmente tenham um impacto na nossa vida. Que hoje o Senhor nos cele e nos presenteie com uma manifestação da Tua força e do Teu poder em nosso meio, Pai. Nos visita nessa noite. Senhor, nós precisamos do agir do Senhor nas nossas vidas, e é isso que nós te pedimos e agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós descobrimos aqui que a ansiedade, na verdade, ela é um alerta de que algo está errado em nós, assim como quando um carro tem uma peça ou quebrada, ou que não está funcionando exatamente bem, uma luz se acende no painel do carro. O problema não é a luz, o problema não é o painel, o problema é que alguma coisa está vivendo uma disfunção, e a ansiedade, ela é isso. Se algo dentro de nós, alguma parte da nossa vida não está funcionando bem, isso começa a gerar gatilhos de ansiedade. Hoje eu quero falar sobre 2 gatilhos que despertam a ansiedade em nós. Todas as semanas falamos de alguns, mas hoje eu vou falar sobre a dependência de pessoas ou a dependência de coisas para preencher o nosso vazio existencial. A dependência de pessoas e de coisas para preencher o nosso vazio existencial. A nossa sociedade, ela é muito fortemente marcada pelo consumismo. O ser humano sempre consumiu, nós sempre compramos, sempre fizemos negócio, mas na modernidade tardia, o consumismo, ele se tornou um fim em si mesmo. Nós não apenas compramos o que nós realmente necessitamos, mas nós nos cercamos de coisas que nós achamos que vão preencher o nosso vazio existencial. Nós compramos coisas que às vezes a gente olha e nem sabe por que comprou, ou se arrependeu de comprar, ou até mesmo coisas que a gente usou muito pouco e logomente nós descartamos. Até porque as coisas hoje, elas são feitas para não durar. Tudo hoje é muito descartável. Eu compro uma camiseta lá na Renner, tudo bem, você vai falar, não, mas também é na Renner, né? Mas tudo bem, eu compro uma camiseta na... Assim, eu lavo uma vez, a camiseta já está torta, assim. Já aconteceu isso com você? Você fala, mas que caramba, meu, como que pode, né? Aí não pode lavar, entendeu? Se você lavou, acabou a roupa. As roupas, elas não duram mais. Os carros, eles não duram mais. Hoje a pessoa compra um carro e em 1 ano, o carro já deu tanto problema. Esse dia eu estava andando na rua, aí o meu carro... assim, subindo, aí eu olhei um velhinho de Fusca azul rasgando assim do meu lado. Falei, gente, como que pode? O carro, sei lá, o carro veio antes da Segunda Guerra Mundial e está aí até hoje. O carro, você bate num Fusca, o Fusca bate no poste, o poste cai, quebra, acaba a luz da cidade e o Fusca está lá para contar a história. Agora, olha os carros de hoje. Você acha que daqui 50 anos os carros que a gente tem vai estar funcionando?
Impossível, porque hoje é tudo muito descartável, tudo muito vulnerável. E isso é um problema, porque se nós dependemos das coisas para preencher um vazio que nós temos dentro de nós estamos perdidos, porque ainda mais no momento que nós vivemos hoje, aonde nada é feito para durar. E eu quero refletir um pouco sobre isso, como que nós estamos colocando pessoas e coisas como a razão existencial da nossa vida. E o mundo hoje, ele é marcado por essa coisa descartável, essa velocidade que nos engana, que promete para nós que se nós adquirirmos aquilo, vestirmos aquilo, ou formos para aquele lugar, nós nos sentiremos plenos, completos. E eu vou falar hoje sobre isso. Eu estava lendo, algumas semanas atrás, o cara que desenvolveu o jeito que é a timeline hoje das redes sociais. Você sabe que a sua timeline do Instagram ou do Facebook, se pudesse aumentar um pouquinho do retorno para mim, ela tem uma característica que é a rolagem infinita. Se você entra no seu Insta ou no seu Face e começa a rolar, aquilo ali não tem fim. Já reparou isso? Não são páginas que acabam. E aí você entra, aquilo vai passando, você pode ficar 25 anos ali, vai ter coisa aparecendo para você. Isso foi um cara, um cientista nos Estados Unidos, que desenvolveu de maneira intencional, e ele declarou que está profundamente arrependido de ter feito isso. Ele falou que se ele pudesse voltar atrás, ele não teria feito, porque isso desperta nas pessoas um senso de dependência e de vício. No entanto, que é super interessante do mês de novembro, é o smartphone, algo mais viciante do que o próprio cigarro. Por causa disso, sabe de onde ele tirou esse conceito de barra de rolagem infinita? Dos cassinos. Ele fala, eu apliquei a metodologia do cassino, porque eu não sei se alguém aqui já jogou cassino, ou caça-níquel, né? Você joga aquele negócio, aperta o botão, aí sai 3 coisas rodando assim, você nunca sabe o que vai acontecer. E às vezes cai 2 e fala, pronto, vou ficar rico, vou ganhar R$25 de moeda. Ou às vezes, e aí aquilo ali acaba sendo viciante, por você não saber o que vai acontecer e ele ter uma rolagem infinita. E essa mesma lógica foi colocada nas timelines. E eu diria que essa lógica de timeline, de barra de rolagem, é uma lógica da sociedade consumista, aonde não termina o feed. Tudo que você compra se torna rapidamente obsoleto, se aquilo é o objeto de te preencher existencialmente, logo vai ter uma outra coisa que você vai querer adquirir e que você vai querer comprar aquilo. Agora, é interessante que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a como que nós podemos realmente usufruir das coisas que Deus dá para a gente, mas sem elas se tornarem uma dependência para nós. Como que nós, porque a saída não é tão, quer dizer que eu não posso comprar mais nada, não posso ter mais nada, não é isso. Nós vamos entender como que é a mentalidade bíblica, para a gente ser vacinado contra isso e não sermos levados por essa demanda consumista, num afã de termos um preenchimento existencial. E ele vai dizer no verso 10 o seguinte, olha, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, nasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava a oportunidade. Contexto aqui, Paulo está preso em Roma. Ele está aprisionado, e quando as igrejas que ele plantou ficam sabendo que ele estava preso, a igreja de Filipos era a igreja que em primeiro lugar se levantou para ajudar Paulo na prisão em Roma. Eles provavelmente se organizaram ali, levantaram dinheiro e mandaram os donativos para Paulo, por causa da necessidade que ele tinha ali. E Paulo amava a igreja de Filipos. Essa igreja, eu não sei, ele tinha algo muito especial com ela. E ele recebeu, e ele falou, olha, eu estou muito, muito alegre no Senhor, porque mais uma vez renasceu o cuidado que vocês têm comigo. A palavra muito que ele está usando ali no grego é megalos. Sabe, megalomaníaco? Já ouviu essa expressão? Então, ele está querendo dizer, gente, eu estou realmente muito feliz, porque vocês mandaram isso para mim. E eu fico pensando que Deus, Ele usa presentes, situações, bênçãos nas nossas vidas, para mostrar para nós o cuidado dEle.
E a gente pode se alegrar com isso. A gente pode ficar feliz quando alguém faz algo para você, ou quando alguém te dá, ou quando você conquista algo. Você pode se alegrar e se alegrar muito. Agora, existe uma diferença da gente se alegrar por receber isso, a gente ficar muito feliz, e existe uma outra situação, que é o depender de que coisas aconteçam comigo, para que eu me sinta realizado, para que eu me sinta feliz. Paulo ele diz o seguinte: na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Ele está dizendo o seguinte: eu sei que vocês poderiam ter feito isso, mas talvez não foi o momento. A gente não pensa isso quando pedimos algo para Deus. A gente fala: Deus, eu quero algo agora. Deus, Senhor, o Senhor não está entendendo. Se o Senhor não me der isso, eu não vou saber viver feliz. Se o Senhor não me der isso, a minha vida vai ser muito tediosa. Paulo está dizendo: olha, eu sei que chegou o momento certo, a oportunidade que vocês tinham para me abençoar era agora. Eu acho muito interessante, nós precisamos levar esse princípio aqui do verso 10, nós temos que ficar felizes quando Deus mostra o sinal e o cuidado dele para a nossa vida. Eu me lembro, e preparando essa mensagem, quando em 2011, eu fiquei muito feliz com uma bênção que Deus deu para mim, que foi uma conquista pessoal, que eu comprei o meu primeiro iPad, em 2011, eu ganhava um salário muito assim, de R$545, que era o salário mínimo da época, e pobre é assim, ele trabalha um ano para comprar um sonho que ele tem. E aí eu fui guardando dinheiro, tudo. Aí em 2011, eu me lembro que eu comprei esse iPad. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu falei assim: Deus, eu preciso de um iPad. Eu já tinha começado a pregar. Eu falei: Deus, os pregadores que usam iPad, eles têm mais unção, Senhor. É uma coisa que, olha, se o Senhor me der essa bênção, e eu pedindo tudo. E eu fui lá, eu lembro que eu comprei na internet, chegou. A hora que chegou, eu vi aquela caixa, mandada pelo meu tio, Steve Jobs. E aí, eu vi aquilo, eu fiquei muito feliz. Eu me lembro certinho da cena. Eu abri assim a caixa. A hora que eu tirei, veio tipo aquela música assim. Eu falei: Deus é maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aí eu peguei aquele iPad e comecei a mexer tudo assim, Primeiro iPad da minha família. Sabe que a primeira pessoa que se forma na faculdade na família? Primeiro iPad na família. Olha, Deus abençoando aí a nossa família, tudo. E aí na época eu tocava contrabaixo. Eu não era igual o Júnior Gruvador que dançava, mas eu tocava contrabaixo na igreja. E eu comprei o iPad e eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que eu poderia usar ele para dar uma tunada no contrabaixo, porque ele tinha vários aplicativos, eu podia baixar, plugar na caixa e dar um treme-terra para a irmã, a senhora lá no fundo da igreja, até ser arrebatada, E aí eu lembro que eu entrei no estúdio, baixei o aplicativo, na época a igreja tinha uma sala de ensaio. Aí o que eu fiz? Eu baixei o app, eu liguei a caixa, eu coloquei o plug no iPad, pluguei na caixa e aí eu liguei a caixa. Uma semana de iPad. A hora que eu liguei a caixa, todas as luzes da igreja apagou, deu um estouro, aí eu pensei: Satanás entrou no negócio. Aí na hora eu pensei: deu ruim. Na verdade acho que não foi deu ruim, porque não tinha isso em 2011, essa expressão. Aí nossa, o que aconteceu? Aí a hora que eu peguei o iPad, ele estava funcionando, aí fui pôr uma música, a placa de som tinha queimado. Gente, pensa um cara que ficou arrasado. Eu não falei nem para os meus pais, de vergonha. Uma semana, aí eu falei assim: Deus, por quê? E eu me lembro que Deus naquela situação, ele falou: sabe por quê, Pedro? Porque desde que esse negócio chegou, faz uma semana que você não me busca como você buscava antes. Porque aquilo que você tanto desejou, a bênção que você tanto desejou, acabou te afastando de mim. Nossa, Pedro, é só um iPad. Mas para mim, como para você, talvez não seja um iPad que você deseja, mas seja qualquer outra coisa. Naquele dia eu entendi. E não estava errado em eu ter ficado feliz. Deus não acha ruim, porque Paulo está dizendo: eu estou muito alegre, mas nós temos que saber lidar com as coisas que Deus dá para nós, temos que saber lidar com as dádivas. Por quê? Olha, presta atenção nisso. Uma coisa é a gente se alegrar com as bênçãos de Deus, outra coisa é a gente exigi-las como uma necessidade. Eu lembro um tempo atrás, eu virei para a Suzana e falei: nossa, Suzana, eu preciso comprar um celular novo. Aí eu parei e falei assim: desculpa, eu não preciso, eu quero, porque precisar mesmo eu não preciso. E aí eu estou tentando mudar isso na minha mente. Aí eu preciso disso. Não, eu quero.
E não está errado em querer, como estão me entendendo? Não está errado. Agora, como que eu vou lidar com isso? E Paulo está dizendo, as pessoas ajudaram ele. Gente, tem pessoas que elas são dependentes de atitudes de outras pessoas. Se ela fica uma semana e ninguém manda uma mensagem para ela, se ela fica um mês e ninguém fala assim, cara, você é demais, eu gosto de você, você é uma pessoa talentosa, pronto. Ela acha que Deus já não ama ela mais, ela acha que ela já não é mais importante, ela acha que ela não tem nenhum tipo de contribuição no mundo. E Paulo, olha o que ele vai dizer no verso 11, ele fala, eu fiquei muito alegre, Mégalos, eu estou muito feliz que vocês fizeram isso. Só que, deixa eu só explicar uma coisa, eu estou falando isso não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A mente dele é a seguinte, gente, eu estou feliz, mas eu só quero lembrar vocês que eu não dependo disso que vocês fizeram por mim. Embora eu sou muito grato e feliz, mas eu não preciso disso, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. O que nós estamos esperando que Deus faça ou nos dê? Qual é o objeto? Porque algo à frente te faz caminhar. Algo que você tem sonhado, desejado, buscado, pensado, conversado, planejado, está à sua frente. A pergunta é, você está preparado para viver sem isso? Paulo está dizendo, eu não estou necessitado, e o segredo ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso me deixa feliz por um motivo. Ele está falando, eu aprendi, ou seja, ele não sabia. Então talvez, hoje a gente vai aprender isso, amém gente? E aí ele vai dar um passo além, no verso 12, ele vai começar a fazer uma lista de situações que ele consegue. Olha, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância, eu gosto disso. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto sei estar alimentado, como ter fome, como ter abundância e passar necessidade. Volta o verso 11 para mim. O que Paulo está dizendo é, eu consigo viver em qualquer situação. Eu posso, aí tem uma versão que fala assim, sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter em abundância, sei estar em escassez. Eu fiquei pensando, será que a gente é assim? Será que a gente é a mesma pessoa, independentemente da fase que nós estamos vivendo? Porque tem gente que sabe viver em escassez. A pessoa não tem nada, tem onde cair morto. Deus, eu preciso de ti. O Senhor é tudo que eu tenho. Deus olha e fala, realmente, você não tem mais nada. Olha sua conta aqui. Menos 1000, meu amigo. Realmente, eu sou tudo que você tem. Você entendeu? A pessoa da tua família está até querendo vender você. Porque você está dando muito gasto. Senhor, tu és tudo que eu tenho. É verdade. A pessoa até sabe viver na escassez, mas se ela começa a ter um pouco em abundância, ela já vira outra pessoa. Ela tem um pouco mais, ela conquista algo, ela compra algo, ela viaja para algum lugar, aí ela já começa a mudar, ela já não é mais plena em Deus. Tem gente que é ao contrário, a pessoa quando está bem, ela vem na igreja, boleto tudo em dia, as contas tudo paga, entendeu? Dinheiro para sair para comer depois do culto, dá uma oferta generosa, o cara está bem, aí ele vem no culto, o pastor fala assim, meus irmãos, vamos ficar em pé, ele, glória a Deus, Deus está aqui. Ele já fica cheio da unção, por quê? Porque ele está bem, entende? Então ele está feliz, as coisas estão indo bem, tudo bem, os meninos bem, os cachorros bem, ele vai na igreja, aí, só que se ele entra numa fase difícil, se começa a atrasar algumas coisas, se o ambiente do trabalho já não é o mesmo, aí ele já não é mais a mesma pessoa. Aí ele vem na igreja porque ele quer ouvir uma palavra de Deus. E as pessoas, eu estou cada vez mais convencido que elas vão na igreja, não para ouvir o que Deus vai falar, mas o que elas querem ouvir. Então se elas vêm no culto e Deus não fala o que elas queriam ouvir, elas falam, hoje o culto não, né? Hoje não foi, né? É claro, porque você muitas vezes vem para ouvir o que você quer, mas Deus não quer falar o que você quer, Deus quer falar o que você precisa ouvir. Então aí a pessoa ela não está bem, ela teve uma semana ruim no trabalho, e ela vem para o culto e fala, nossa, velho, realmente as coisas não... Por quê? Porque ela não sabe viver, ela não sabe, né, ser honrada. Aí no trabalho alguém chega e fala assim, cara, parabéns, você está voando no trabalho. Nossa, aí ela fica louca, porque ela é elogiada, ela empolga e ela continua.
ela sabe ser honrada, mas se alguém não fala nada para ela, ela já não quer mais fazer aquilo. Quantos estão me entendendo, gente? O que Paulo está dizendo, gente, eu sei viver em qualquer situação. O verso 11, essa palavra aqui, contente, é o segredo. Ele diz o seguinte: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Eu queria muito que você desse 4 minutos de atenção para mim, para eu explicar essa palavra. A palavra contente que Paulo está usando aqui é uma palavra muito valiosa para o contexto original. A palavra autarquia do grego. A palavra autarquia significa pleno em si mesmo. Pleno, tranquilo, satisfeito. Ele está dizendo, eu sei o segredo de viver pleno. Esses dias eu vi uma figurinha no Face assim: ser pobre está estragando todos os meus planos de vida. Já viu essa? A pobreza está acabando comigo. Ele diz, eu aprendi a autarquia, eu sei o segredo de ser. Agora, o mais legal, e eu preciso que você fique comigo, essa palavra autarquia, ela é muito importante na mentalidade de uma igreja do primeiro século, composta por romanos. Você sabe que a igreja de Filipos era na sua maioria composta por soldados romanos aposentados. Existiam várias linhas filosóficas, porque eles eram influenciados profundamente pela filosofia grega, e dentro da filosofia grega tinha uma escola específica chamada estoicismo, os estoicos. E os estoicos, eles tinham uma filosofia de vida que a palavra mais importante do código moral e ético deles era a palavra autarquia. Qual era a filosofia do estoico? Para eu não me frustrar com as coisas que eu desejo, eu não vou desejar nada. Para eu não me frustrar com os sentimentos que eu tenho, eu não vou ter nenhum sentimento. Então os estoicos davam 2 dicas para você ser autarquia, para você ser pleno em si mesmo. Quem está comigo? A primeira é o seguinte: você deveria ser uma pessoa que elimina todo o desejo. Então você não vai desejar nada. Essa era a filosofia. Ah, amor, eu vou sair daqui hoje, vamos comer um McDonald's. Não, pão, Tostex, vou jantar hoje. Ah, mas eu quero. Reprime esse desejo, menina. Você não pode desejar nada, porque se você não desejar nada, você não se frustra. Ah, eu estava pensando aqui, o que você acha de fazer uma viagem no fim? Não, nós vamos passar a virada do ano na Praça do Canhão ali. Não vai desejar nada. Não, mas é um sonho que eu tenho. Cancela esse desejo. Então essa era a primeira forma do estoico não se frustrar, eliminar todo tipo de desejo. Eu penso, as mulheres não podiam ficar grávidas, né? Imagina, entenderam ou não? A segunda maneira de você ser autarquia, plena em si mesmo, era você eliminar todo tipo de emoção e sentimento. Então você vira um robô, você vira um cara frio. Aí eu me lembro do culto, o culto lá, o Espírito Santo agindo, os anjos batendo as asas, tudo. Aí o cara assim, ó. Amém, irmãos, vamos dar uma glória a Deus. Glória. Reprimido. Não vou ter sentimentos. A pessoa no seu trabalho fala alguma coisa, cara, parabéns, você está indo muito bem. Obrigado. Você não se alegra. Aí você vai entender que o segredo para o estoico era esse: é ele se transformar numa pedra. É fácil fazer isso, gente? E Paulo, ele está querendo, olha que legal, presta atenção nisso. O Evangelho, ele ressignifica tudo o que a gente pensa. Tem coisas que nós aprendemos a pensar no mundo que estão completamente erradas, e o Evangelho vem e nos ensina a verdade. Mas tem coisas que nós aprendemos a pensar no mundo que não são completamente errôneas, mas são em parte erradas, e o Evangelho também nos ensina a pensar totalmente correto. Quantos estão comigo? Paulo sabe que essa filosofia estoica é errônea. Sabe por quê? Porque o cara que conquista a autarquia pelo mérito dele tinha uma profunda chance de ficar orgulhoso disso. Então eu falo assim: eu não desejo nada e eu não sinto nada porque eu tomei essa decisão. Está lá vista, baby.
que Paulo está falando, ele vai ressignificar, ele fala assim: eu aprendi a viver assim, eu sei estar em qualquer situação, e o segredo não é ser um cara desapegado, o segredo está no verso 13, o segredo para eu viver contente, o segredo para eu viver pleno, não é simplesmente que eu busquei um esvaziamento, não é simplesmente que eu não desejo mais nada, porque ele falou: eu me alegro muito, lembra disso? Por isso que aquele verso primeiro é muito importante. Eu muito me alegrei com o que Deus fez através da vida de vocês, mas eu não dependo disso, porque eu aprendi a viver pleno em mim mesmo, não, verso 13, não porque eu sou um cara que consegui me esvaziar, eu aprendi a viver pleno em mim mesmo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É totalmente diferente. Deu para entender? Não é porque eu sou bom em esvaziamento. A questão é, o segredo contra a ansiedade não é simplesmente ser desapegado das coisas, mas é ser profundamente apegado a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui não é uma filosofia de vida. O que Paulo está dizendo aqui não é um desejo de viver uma nova moda entre os jovens. Agora eu estou vivendo um estilo de vida que é o mínimo do mínimo. É uma nova onda aí na galera, tal, e eu não dependo de nada, não quero nada, não falo com ninguém. Não é isso. Paulo não está falando, eu adotei uma nova filosofia. O que ele está dizendo assim: existe um Deus que coloca força em mim, e é isso que me ensina a viver pleno. Não é algo que eu peguei de mim, não é um pensamento filosófico, é uma pessoa que tem todo o poder e derrama sobre mim esse poder. É muito diferente. Se a gente fosse traduzir o verso 13, literalmente, seria mais ou menos assim: eu sei viver em toda situação. Eu sei ser honrado e humilhado. Eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu sei ser rico e sei ser pobre. Sabe por que eu consigo me adaptar a todas essas situações? Porque tem alguém muito poderoso que derrama o poder dele sobre a minha vida. E a gente não usa esse verso assim. Como que a gente usa esse verso? E levanta de manhã, põe a música do Rock Balboa. Tudo posso daquele que me fortalece. Yes, you can. Você faz o seu destino. Eu vou te dar chaves para destravar o seu destino. Você pode chegar onde você quiser. Você pode fazer tudo aquilo que você almeja. Você pode chegar no mais topo do monte, porque você pode. Não é isso que a Bíblia diz. Não é você consegue fazer o que você quiser. Esse verso tem um contexto, e o contexto é o seguinte: você pode ter muito, você pode ter pouco, você pode ser honrado, você pode ser humilhado, você pode ter abundância ou escassez. Se você tiver Jesus, você continua pleno em qualquer situação. Você pode aplaudir a Ele por causa disso? Esse é o maior segredo contra a ansiedade. Porque a barra de rolagem é infinita. E se a tua plenitude está em coisas, miserável você e eu seríamos. Ou seremos. Eu quero terminar contando uma história que meu pai disse para mim. Ele foi fazer uma viagem para o Nordeste na última semana. E ele, conversando com vários missionários, conheceu o líder de uma missão ali no Nordeste, que tem um impacto em várias cidades e comunidades bem pequenas. E esse pastor contou essa história para o meu pai, que ele foi fazer uma supervisão numa igreja que estava sendo plantada de pouquíssimas pessoas, e lá ele conheceu uma mulher, já com uma certa idade, que anda 3 quilômetros no escuro para poder ir no culto. Essa mulher vai de lanterna, e ela tem um filho autista, que ela leva junto com ele. Esse filho autista se encontrou ali na igreja. Ele se tornou uma nova criança, e essa mulher todo dia vai e volta, anda 6 quilômetros no escuro para ir cultuar. O missionário
O supervisor chega nessa igreja, vê essa situação, se sente muito compadecido, uma pobreza. Gente, uma pobreza terrível. Se você acha que você é pobre, você tem que conhecer alguns lugares do Brasil. Não estou falando nem de fora. Esse missionário chega para essa mulher e vê a situação dela e ele fala assim: olha, eu vejo aqui a sua necessidade e eu queria saber como que eu posso te ajudar, o que que você precisa, o que que você gostaria de ganhar, como que a gente poderia te ajudar. A mulher vira para esse supervisor, ela diz assim: tem algo que eu quero muito, que eu preciso, e eu queria que você, se você pudesse me ajudar. Ele, o que que é? Ela falou assim: eu queria ganhar uma Bíblia, porque eu não tenho uma Bíblia para ler na minha casa. E nós, às vezes, sem perceber, estamos sendo ludibriados pelo mundo que a gente vive. Esse ano eu, finalmente, depois de guardar muito dinheiro, eu comprei um notebook que eu sempre quis. E eu lembrei quando chegou pelo correio de quando chegou o iPad em 2011. Eu abri a caixa e falei: Deus, o Senhor é demais. Só Deus mesmo para fazer isso. E aí eu me lembro o que eu fiz. Eu entrei na minha sala, eu abri ele, pus em cima do sofá e ajoelhei. Não diante do computador, tá? Peguei o computador, sabe o Rei Leão quando ele apresenta? Aí eu peguei o computador, levantei e falei: Deus, eu estou muito feliz que eu conquistei isso. Eu queria há muito tempo esse notebook, mas que ele seja uma ferramenta apenas, que essa minha alegria não seja algo que eu pense que eu dependa dela. Eu consagro ele ao Senhor e que ele seja uma ferramenta. Não é fácil. Não pense que eu não tenha sonhos, eu não tenha coisas que eu queira, mas Paulo está dizendo: eu aprendi um segredo. Eu sei viver em qualquer situação, e sei viver bem, porque existe um poder sobre a minha vida, que Jesus derramou sobre mim. Para a gente terminar essa série, eu queria desafiar você, a pensar aquilo que você mais almeja para a tua vida, e que às vezes tem provocado ansiedade em você. Porque consumismo não é só com coisas, é com experiências, é com posições, é com viagens, é com tanta coisa. Pegar isso e hoje falar: Deus, está aqui. Se o Senhor me der, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor não me der isso, eu vou continuar pleno. Vou continuar a autarquia, porque eu sei que é o teu poder que me fortalece. E eu vou dizer algo para você que pessoas não querem dizer hoje. Tem coisas na sua vida que você sonha que você não vai conquistar. Deus não é louco de dar tudo para você o que você deseja. Tem coisa que se Ele der para você, Ele te mata. E tem coisas que você sonha e você vai conquistar, mas talvez não exatamente como você queria. Mas que você e eu possamos, do fundo do nosso coração, nos rendermos a Jesus e falar: então me ensina esse segredo, como Paulo diz. Eu quero ser pleno, eu quero ser adaptável, eu quero ser contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu isso não aos pés de Gamaliel. Paulo aprendeu a ser pleno em si aos pés de Cristo Jesus. Que a gente se renda nessa noite e entregue o nosso futuro para Ele, para que a gente consiga enfrentar a ansiedade, porque ela sempre vai ser uma oportunidade, mas Jesus sempre vai estar presente. De modo que eu termino afirmando o seguinte: você pode ter tudo, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. E você pode não ter nada, mas se você tiver Cristo, você tem tudo, porque nele nós podemos continuar caminhando nessa vida, em dias bons e maus, longe da ansiedade, confiando no poder dele nas nossas vidas. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!